A gente sabe que confiar plenamente nessas pesquisas de opinião é complicado. Todo mundo lembra o que aconteceu na eleição de 2022. Os erros foram tão grotescos na última eleição que fazem a gente pensar que ou a margem de erro, que eles dizem ser de apenas 2 pontos percentuais, é na verdade de uns 15 pontos percentuais para mais, ou realmente há de se contestar a credibilidade, se não a idoneidade dos institutos de pesquisa. Mas veja só que interessante, o IPEC, um dos institutos que apresentou os números mais descolados do resultado final da eleição, trouxe faz poucos dias uma nova pesquisa que dessa vez parece condizer melhor com aquilo que a gente já percebe analisando a realidade da sociedade brasileira, que é: a direita é muito maior que a esquerda no Brasil. Eu vou detalhar melhor aqui os números para você entender. Basicamente, eles perguntaram para as pessoas definirem a sua opinião política numa escala de 0 a 10, onde 0 significa esquerda e 10 significa direita. E só para fazer um adendo, eu acho muito legal da parte do IPEC colocar o 0 como representando a esquerda, porque isso define bem o que é um esquerdista, um 0 à esquerda. Enfim, é só uma breve constatação mesmo. E, pois bem, 11% escolheram o número 0, ou seja, que representa a esquerda, e 24% se consideraram de direita, escolhendo o número 10. Então olha só que interessante, 2 vezes mais pessoas, até um pouco mais, escolheram a direita do que a esquerda. E assim, em se tratando desse instituto aqui, que foi o que mais subestimou os candidatos de direita em 2022, nós temos que presumir que os números a favor da direita, nesse caso, podem ser ainda maiores. E se a gente for se aprofundar ainda mais nesses números aqui, dá pra gente tirar conclusões ainda melhores. Que é que nessa escala, onde o 0 é a esquerda e 10 é a direita, quem não escolheu nem o 0 e nem o 10, no fim das contas, tendeu a escolher números mais próximos ao 10 do que do 0. Então olha só, 8% escolheram o 8 e 3% escolheram o 9. Enquanto isso, só 2% escolheram o 1 e 2% também escolheram o 2. Então, claramente, há uma tendência aqui do brasileiro se identificar mais com a direita. E talvez a primeira questão que surge na mente ao analisar os dados dessa pesquisa é a pergunta: como é que o Lula pode ter vencido em 2022 se o brasileiro é muito mais de direita do que de esquerda? E a verdade é que, por mais que exista hoje uma polarização muito grande entre Lula e Bolsonaro, que até pouco tempo atrás era entre petistas e antipetistas, quando nós adentramos nesse debate entre esquerda e direita, a realidade é que a maioria das pessoas não estão preocupadas de fato com essa dicotomia. Na realidade, eu custo acreditar que as pessoas saibam sequer o que esses termos significam de fato, se até mesmo o próprio conceito de esquerda e direita já são ultrapassados, na minha opinião. Agora, quanto à razão da vitória do Lula num país onde grande parte das pessoas se consideram como de direita, se a gente abstrair todas as manobras do Supremo para favorecer a campanha do Lula, além de todas as suspeitas que se colocam sobre a eleição e as urnas, a vitória do PT só aconteceu porque o Lula é muito maior que a própria esquerda no Brasil. E é a própria pesquisa aqui do IPEC que demonstra isso. Segundo a pesquisa, dos que votaram no Lula no segundo turno em 2022, 33% se consideram de esquerda, 29% é de centro e, vejam só, 27% se diz de direita. E pode até parecer sem sentido isso aqui, mas é como eu disse. A maioria do povo não tá nem aí para essa dicotomia de esquerda e direita. Isso é preocupação para uma minoria engajada em debate de política. Mas isso corresponde ao quê? 5% da população? Se muito, 10%? O PT e a esquerda, no geral, pode até se vangloriar de ter um personagem tão popular como é o Lula, que transcende até mesmo as limitações de alcance da esquerda na sociedade, mas a realidade é que o efeito colateral disso, no futuro, pode significar a própria destruição do PT. Desde sempre, o PT dificultou a formação de novas lideranças e a ascensão de figuras de destaque que competissem com o Lula no campo da esquerda. Só que concentrar todo o foco esquerdista na figura do Lula é um tiro no pé gigantesco.
Mas isso é um problema deles, porque nós já vislumbramos como é que o PT entrou em decadência quando o Lula foi preso. Imagina então o que pode acontecer quando esse cara partir dessa para uma melhor. Ou pior, seja lá qual for a sentença divina. Depois que o Lula morrer, sinceramente, eu não sei o que vai ser da esquerda tradicional brasileira. Quem é que vai assumir a liderança? O Boulos? A Janja? Não sei. Se a esquerda for depender de lideranças como essas para dar seguimento às políticas de esquerda sem o Lula, eles vão ter muita dor de cabeça, porque a direita vai nadar de braçada num contexto como esse. Já aquela esquerda identitária e mais progressista, até que está crescendo e pode crescer ainda mais, principalmente por causa dos grandes centros urbanos, onde o discurso progressista engaja mais. Só que aquela esquerda tradicional a que eu tô me referindo, que é a que o Lula representa, daqui pra frente, pela falta de alguém popular como ele que emplaque essa narrativa socialista, pode-se dizer que ela tá fadada ao fracasso. A esquerda até pode ter dominado o discurso nos meios institucionais da sociedade, só que a massa brasileira não tá muito alinhada com isso não. O brasileiro médio tem um certo padrão moral que tende mais ao conservadorismo, e isso é um traço de um povo que ainda tem a religião como um aspecto importante na sua vida. O brasileiro não tolera a criminalidade, e você sempre vai ver o brasileiro reclamando que a sociedade está desordenada por causa da falta de valores morais. E o problema é que antes, essa massa da população brasileira não tinha voz. A elite cultural, a mídia, as instituições de ensino, esses eram os verdadeiros formadores de opinião de antigamente, que faziam parecer que todo mundo no Brasil abraçava a esquerda. Mas com o advento da internet, nós vimos que não é bem assim. Na verdade, isso é uma grande farsa. Hoje, basicamente, qualquer pessoa tem voz na internet. E se você quiser fazer um teste, basta entrar em qualquer rede social e veja quem tem os melhores números de engajamento. Os influenciadores da direita ou os da esquerda. A esquerda pode espernear à vontade, mas daqui pra frente, quem vai pautar o debate público não só na internet, mas na política real, como já tá acontecendo, é a direita. E é como eu venho dizendo já há algum tempo. A vitória do Lula em 2022 foi na realidade um último suspiro do PT e da esquerda no Brasil. Porque a exemplo do que ocorre em outros países da América Latina, com tanto acesso à informação disponível ao público, a esquerda já está perdendo espaço. Porque as pessoas cansam dessa mentira. É lógico que uma ou outra figura da esquerda progressista pode até se sobressair, que esse é um grupo em ascensão, mas ainda há uma limitação muito grande por se tratar de uma sociedade muito conservadora. E a esquerda sabe que ela só ganha num terreno onde ela já tem o controle total das regras do jogo. É por isso que a censura é um método tão almejado por eles. Já que eles não podem controlar mais o que as pessoas pensam, eles precisam controlar o que as pessoas postam na internet. Caso contrário, toda a narrativa deles cai por terra muito facilmente, porque não existe narrativa que sobreviva à exposição da realidade. No mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se sim, deixa aí o seu like para aumentar o engajamento desse vídeo e o YouTube começar a recomendar ele para mais e mais pessoas se ligarem. Se inscreva aí também no canal, comenta aí a sua opinião, a sua sugestão ou a sua crítica construtiva. E se você tiver em condições, eu peço para que você se torne membro do canal. É bem baratinho, R$5 por mês. Isso me ajuda demais porque não dá para depender somente do AdSense. Então se você gosta do canal, me dê aí essa força, porque você não faz ideia da diferença que isso faz, fechou? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!